No esporte, tivemos o Foca na Copa, matéria sobre jornalistas que cobriram o evento pela primeira vez. Animados, eles nos contam como foi participar desse momento. Então, gente, a partir disso, vou divulgar a lista dos convocados para vocês. Os jogadores trabalham 4 anos para estar numa Copa do Mundo, mas tem jornalistas que trabalham a vida inteira para poder realizar esse sonho de cobrir uma Copa do Mundo em loco. E eu tive a sorte, com 21 anos de idade, de cobrir uma Copa do Mundo no Brasil. Eu tinha 22 anos, tinha acabado de chegar na Band, tinha uns 3 meses, e eu não esperava de jeito nenhum cobrir uma Copa do Mundo. Realmente foi uma surpresa para mim poder trabalhar tão rápido assim na competição que... Eu digo a competição esportiva mais importante do mundo. É uma história que não vai se repetir. A gente não vai ver de novo. Não vai ter outra Copa no Brasil na nossa existência. A expectativa na redação estava assim, super alta, todo mundo queria participar de uma Copa do Mundo aqui no Brasil, né? Até que chegou o dia da convocação na redação e eu vi meu nome, fiquei super feliz, não acreditei, falei, meu Deus, e agora, como é que vai ser? Eu já cobri o Flamengo na época que houve a divisão de jornalistas que iam trabalhar com a Copa do Mundo, e eu achei que eu não fosse trabalhar com nenhuma seleção porque eu já estava num clube que te demanda muito esforço diário. E eu achava que eu não ia conseguir participar da cobertura por questões naturais, até pelo fato que eu tinha acabado de ter sido contratado. Eu soube que ia cobrir a Copa do Mundo uns 4, 5 meses antes, né? Mas a gente tem um problema por causa do veículo de comunicação, a gente tem as credenciais limitadas pela FIFA, que organiza todo o credenciamento. Apresentei à direção da rádio um projeto para que eu pudesse ficar na Granja Comari acompanhando a seleção brasileira durante todo o tempo da Copa do Mundo em que eles estivessem lá. Foi uma expectativa grande, vivi alguns dias de angústia até sair o crachá, né, a credencial da CBF para que eu pudesse acessar a Granja Comari. O país vivia uma onda de protesto muito grande no momento, desde a Copa das Confederações, e eles precisavam de gente, de repórteres disponíveis para fazer protestos, fanfest, todo em torno do estádio, questão dos bastidores da Copa. Como eu era estagiária, eu não podia estar na frente das câmeras, né? Eu não podia aparecer. Então, só a minha mão podia aparecer com o microfone. Então, eu fui designada a ficar no alzirão para entrevistar a galera, saber como é que estava a emoção do público ao assistir a Copa aqui no Brasil. E entrevistei várias pessoas, né? A gente chama de povo fala. E, além disso, quando precisava, algum repórter estava muito enrolado, não conseguia chegar até o local, até o estádio, eu ia também. 2 semanas antes da Copa do Mundo começar, houve uma divisão, os chefes lá chamaram todo mundo para fazer uma divisão de grupos e me colocaram para cobrir o grupo da Espanha, que era Espanha, Holanda, Chile e Austrália. Curiosamente, um desses jogos seria no Rio de Janeiro, que foi Espanha e Chile, então assim, já era de uma proximidade maior nossa, e foi um grupo que acabou se destacando bastante, que teve a goleada na primeira rodada da Espanha com a Holanda. Esse jogo foi um jogo muito marcante para mim, porque foi o primeiro jogo que eu posso dizer que eu participei de uma cobertura de Copa do Mundo. Foram alguns momentos bem interessantes. Um deles eu me lembro bastante da contusão do Neymar, toda a expectativa em relação a tudo que aconteceu no jogo contra a Colômbia, quartas de final da Copa do Mundo, antes o jogo que antecedeu o jogo da Alemanha, e uma sensação de realmente do que o torcedor brasileiro viveu naquele momento, e a imprensa também pôde repercutir. O helicóptero pousando no campo da Granja Comari para poder buscar o principal ídolo da seleção e os torcedores, de certa forma, órfãos. Naquele momento foi uma sensação engraçada, confesso que não esperava que fosse acontecer o que aconteceu depois. Neymar está fora da Copa. Foi uma entrada criminosa.
Eu lembro na semifinal, nas quartas de final, que foi Holanda e Costa Rica, a nossa apresentação do jogo foi em cima do Van Persie, que era o atacante da Holanda, e o Joel Campbell, que era o atacante da Costa Rica. A gente descobriu, procurando, hoje as redes sociais ajudam muito, a gente procurou o Facebook do Van Persie, Facebook do Joel Campbell, e descobrimos que eles eram amigos pessoais, porque os dois jogaram no Arsenal em 2011 e se tornaram amigos pessoais, e a gente foi atrás, o Van Persie deu coletivo, a gente perguntou para ele sobre isso, acabou se tornando uma matéria que eu lembro muito bem até hoje, foi um clássico de amizades, assim, que acabou que os dois foram personagens. E eu fiz essa matéria, fui eu que fui atrás, fui eu que consegui pesquisar, fui eu que consegui ir atrás. Então, assim, é uma matéria até que eu tenho recortado lá em casa. Teve um dia, né, na redação que a minha chefe saiu gritando, porque isso é normal quando acontece algum imprevisto, dizendo que o repórter tinha se atrasado, teve alguma dificuldade de locomoção até o local da entrevista, nós iríamos entrevistar o Piquet, e que eu teria que ir de táxi. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Eu fui no táxi pensando em quais perguntas, como falar, porque é outra língua, né? Então, como é que eu vou abordar esse jogador? Abordo do mesmo jeito que eu teria que abordar jogadores brasileiros? Que perguntas eu faço? E aí, no meio do caminho, eu comecei a ligar para o repórter para saber quais perguntas ele queria que eu fizesse, porque ele ia fechar a matéria, então ele saberia mais do que eu. E ele foi me passando algumas perguntas e falou, olha, o que você achar de necessário na hora, você faz. E assim foi feito, no final deu tudo certo, graças a Deus, voltei de táxi para a redação com a fita na mão, e assim foi. E no dia do jogo da Espanha e Chile, teve uma invasão de torcedores acho que se eu não me engano eram chilenos, pela área da imprensa. Lá no Maracanã, os caras derrubaram parede, derrubaram um monte de coisa, e assim, foi um dia meio tenso, meio correria, assim, e só quem tá naquele dia, o jornalista tem os dois lados nesse caso. O jornalista tá no meio da confusão, ele é teoricamente, o sujeito da confusão, porque ele tá sendo atacado, né? Só que por outro lado, ele precisa cobrir a confusão. Então, assim, é o lado, às vezes, que a gente diz que o jornalista é meio robô, né? Ele faz parte daquilo, ele é parte da notícia, mas acima de tudo, ele é o cara que vai noticiar aquilo. Então foi um dia engraçado pra mim, porque assim, eu tava no meio das duas coisas. Eu não sabia o que eu fazia, eu não sabia se eu corria pra fugir da confusão, ou eu só anotava pra fazer a matéria daquilo. Foi um dia que me ensinou bastante, assim, acho que no fim das contas eu fiquei mais anotando do que fugindo. Uma coisa impressionante foram os argentinos na cidade, né, do Rio, o que eles promoveram em Copacabana. Eu passei 2 madrugadas em Copacabana, eu e um fotógrafo do UOL, acompanhando os acampamentos dos argentinos, como eles se mobilizaram. Na véspera da final, Argentina e Alemanha, a gente virou a noite em Copacabana, fazendo toda aquela festa deles, cobrindo aquilo. E os caras vieram pro Brasil de carro, não sei quantos dias, estacionaram, montaram barraca na calçada, na areia. Uma coisa de maluco. Bom, as imagens, pelo menos na Band, eu não sei como funciona nas outras emissoras, elas não ficam guardadas por muito tempo, e ainda mais sendo de estagiários. Então eu fui buscar as minhas imagens até para ter como portfólio e não as encontrei. Elas não estavam mais na edição e nem em outro lugar. E aí eu fiquei bem triste com isso, né? Na época da Copa do Mundo, a home do portal, que é a página principal, de 100% das notícias, 90% eram sobre Copa. 60% sobre a bola rolando e 30% de bastidor. Então, o que a gente fizesse melhor ali teria um destaque, não tinha como fugir disso. Voltando ao caso da invasão dos torcedores chilenos no Maracanã. Isso é um tipo de notícia que tem que ir para o ar em segundos. Se você viu acontecer, você tem que dar o retorno rápido para a redação, ou por telefone, ou por e-mail, ou por WhatsApp. E aí, nesse caso, se sobe um título, um parágrafo. A cobertura de jornal é um pouco diferente da cobertura de TV, um pouco diferente da cobertura de site, porque a cobertura nessas condições, nessas outras mídias, ela não te demanda muito trabalho anterior. Você é muito refém do que é o jogo. O jogo acontece, se é 2-0 você é refém daqueles 2 gols, ou se é um jogo que tem muita polêmica de arbitragem, você acaba sendo refém daquele jogo. A grande pergunta é como você levar o jornal no dia seguinte,
digamos que esse jogo tenha sido numa quarta-feira, eu não me lembro se foi numa quarta-feira, mas digamos que tenha sido numa quarta-feira, foi na parte da manhã. Como que você vai levar o jornal da manhã seguinte, na banca, no dia seguinte, com alguma coisa que seja importante para o leitor? Que o leitor compre o teu jornal e queira ler no dia seguinte alguma coisa que esteja relacionada ao jogo. E foi muito trabalho, porque era só eu lá, sem o equipamento talvez ideal para que isso pudesse ser feito. Estando aí à espera aí desse ônibus que está passando. Nem a chuva fez com que os torcedores deixassem de estar aqui acompanhando a chegada da delegação da seleção brasileira. As grandes emissoras no rádio, a gente tem um equipamento que chama linha, o Tie-Line, que tem ligação direta com o estúdio. Lá, por exemplo, eu fazia tudo por telefone gravado e chegava depois no hotel à noite também para gravar todo o material para o dia de manhã, quando ia rodar no dia seguinte pela manhã. Então era eu que gravava, eu que editava e eu que dirigia. Enfrentei por pelo menos 2 ou 3 vezes as bombas das polícias perto, mantendo relativa distância de segurança, mas cobrindo aquilo dali, né? Assim, o trabalho na Copa não teve fim, né? A gente começava de manhã e não tinha hora para parar. Era uma demanda muito grande, uma cobrança muito grande de tudo isso. A cobertura internacional é muito diferente da nossa aqui. Hoje, por exemplo, no Brasil, você vai todo dia ao treino. Você chega todo dia, vai todo dia no treino do Flamengo, você sabe o que está acontecendo. No treino da Holanda, por exemplo, que foi na Gávea, a gente chegava lá, filmava para quem tinha TV e a gente, os jornalistas, acompanhavam os 15 minutos iniciais do treino e depois você não via nada. Você não poderia ver nada do treino. O máximo que você pode fazer é pegar um jogador, um mote principal, que tem algum jogador e tentar fazer daquele jogador o teu personagem. É muito complicado. Como eu fazia Povo Fala, e ainda mais no FIFA Fan Fest, muita gente ficava atrás, era muito barulho, era muita gente gritando, querendo aparecer na frente da câmera. Eu só tava com a minha mão ali, então eu não aparecia. As pessoas começavam a vir do meu lado achando que eu tava aparecendo também. Essa foi uma das dificuldades. A outra foi o cansaço, o calor, né? Porque eu ficava na praia, então, ainda mais que eu sou branquinha, o sol pegava, tinha horas que eu não aguentava mais. Eu acho que o mais importante é o seguinte: por mais que você vá fazer o jornalismo esportivo ou qualquer outro tipo de jornalismo, você deve estar preparado para pegar outras coisas. E ter a oportunidade de ter trabalhado na Copa do Mundo com 20 anos, minha primeira transmissão esportiva, se a gente pode dizer assim, minha primeira cobertura esportiva, me trouxe muito aprendizado, até por estar trabalhando do lado dos maiores, e eu pude observar muita coisa, principalmente, e também a capacidade de improvisação. Eu pude perder minha vergonha, coisa que eu tinha até então, e pude aprender o ritmo do esporte, que é completamente diferente do que eu fazia anteriormente. Bom, eu acho que o maior legado foi a experiência que eu tive. Além do meu currículo ficar muito mais forte, muito mais edificado, eu como pessoa e como jornalista, cresci muito nessa Copa do Mundo. Quando todo sonho termina, você completa qualquer tipo de sonho, te dá um pouco de, não só de felicidade, mas um pouco de alívio também, porque você deixa um sonho que você queria realizar, você já realizou. E isso te dá a sensação de que você pode ir além, sabe? Principalmente pra gente que tá começando, é muito importante você saber que você olhar pra TV e você pode estar no mesmo lugar que os caras que estão na TV um dia. Assim, eu sempre olhava pra eles e falava assim, será que um dia eu vou ser um cara como esse? Será que um dia eu vou estar do lado deles, trabalhando? E eu tive, entendeu? Com 21 anos eu consegui olhar pro lado e ver todos esses caras, todas essas feras juntos. E eu tava lá, de igual para igual. Os caras, quando olhavam para eles, diziam que eles eram jornalistas. E quando olhavam para mim, diziam que eu era jornalista. Eu acho que como legado maior, a minha experiência profissional como jornalista, de correr para um lado, correr para o outro, de entrevistar pessoas de outros países, falar outras línguas, estar junto com o povo, ao mesmo tempo estar junto com os atletas, eu acho que esse foi um dos maiores legados que a Copa do Mundo deixou para mim. O grande legado para mim é quase conceitual, sabe? Que você consegue. Se você tiver a força de vontade, principalmente pra gente que tá começando, você chega. Acredita na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fé.